Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará. Prefeitura de Belém. Belém do Pará, querida cidade morena, preta, cabocla, indígena, lusitana. Belém metropolitana, sei que foste maltratada, mas é a hora da virada. Tamo junto pra avançar. Tamo junto educando, tamo junto por Belém, tamo junto sabiando, tamo junto por Belém, tamo junto construindo, tamo junto por Belém. Prefeitura de Belém. Tamo junto por Belém. Aos 68 anos, o paraense nascido em Santarém, Lúcio Flávio Pinto, é o único brasileiro na lista dos 100 mais importantes jornalistas da Organização Mundial Repórteres Sem Fronteiras. Sociólogo de formação, trabalhou na grande imprensa, mas há 30 anos se dedica à publicação do Jornal Pessoal, uma alternativa em formato ofício que criou para não depender da censura de empresas. Ao longo de 52 anos de profissão, publicou mais de 20 livros sobre a Amazônia, a conjuntura brasileira e os reflexos internacionais na região. O jornalista poderia discorrer por horas sobre esse e outros temas, mas o foco desta entrevista é o Lúcio que conviveu com governantes e cobriu de perto todos os governos do Pará a partir do final dos anos 1960. Ele fala do início da carreira, os fatos políticos que marcaram sua infância e sobre os bastidores e as intrigas da planície. Eu quero começar perguntando para você o que te levou ao jornalismo. Me levou ao jornalismo, literalmente, foi a caminhada entre o Sebo do Dudu, que era a única livraria de livros usados de Belém naquela época, e a Livraria Martins, que era a melhor livraria de Belém, no intervalo entre um quarteirão e no meio ficava a província do Pará. Eu sempre circulava entre as duas livrarias, comprando livros antigos e livros novos. Um dia eu passei em frente à província, não tinha me dado conta que era a província. Aí eu achei legal e disse, eu vou entrar. Era no dia 5 de junho de 1966. Eu tinha, nessa época, 16 anos. O chefe de reportagem era o Ribamar Fonseca. Eu fui lá e disse, eu queria ser repórter. Aí disse, então vou fazer uma pauta. Era uma entrevista com a JICA, que era a Agência de Cooperação Internacional do Japão, que estava trazendo imigrantes para o Pará. Eu não sabia nada daquilo. Eu cheguei na boa hora para ele se desvencilhar de uma tarefa. Fui, voltei e não gostei muito, porque eu não conhecia o assunto. Quando eu estava saindo, o Cláudio Augusto de Saleal, que era o diretor de redação, estava chegando, 11 horas da manhã. E ele perguntou, o que é que esse menino quer? Eu parecia ainda mais jovem do que os 16 anos. Aí ele disse, não, ele quer ser repórter. E o Leal disse, vem cá, meu filho. Entrei no gabinete do Leal e começamos a conversar. Aí ele disse, o que é que tu gostas de fazer, de escrever? Eu disse, sobre história. Aí disse, então vai para a tua casa, escreve um texto sobre o final da Segunda Guerra Mundial, que é amanhã, e vamos ver o que é que tu escreves. Aí eu fiz a matéria sobre o fim da Segunda Guerra, descrevendo a rendição em Reims, na França. Às 4 horas da tarde, voltei lá, deixei para o Leal, e ele disse, volta amanhã. Aí eu fiquei Luiz Otávio e Aurélio, meus amigos, na Praça da Trindade, onde eu morava, esperando o jornaleiro passar. Quando o jornaleiro passou, já quase 5 horas da manhã, a gente ia de plantão lá na estátua do Rui Barbosa. Eu comprei a província e passei direto na primeira página, porque nessa época a primeira página era só noticiário nacional e internacional, telegramas, aquele bando de telegramazinho. Fui até o fim, nada da minha matéria. Aí eu disse, não publicou, eu joguei no chão. Quando eu vi a minha matéria, estava na primeira página. Então eu fui, nesse dia mesmo, com o Leal, 11 horas, já fui contratado. Você é de Santarém, né, Lúcio? Como é que você chega aqui em Belém? O papai, ele era o secretário do prefeito. O prefeito era o seu babá, era conhecido como babá. Derbal Caetano Correia. Que ano era isso? Isso foi em 50. E o papai era o secretário, tinha sido secretário e depois redator-chefe do Jornal de Santarém, o jornal que mais tempo durou em Santarém. Seu pai era jornalista? Ele era jornalista. Ele começou como secretário e depois o redator-chefe do jornal. E ficou secretário do babá, do seu babá, e era quem fazia discurso, porque o seu babá era muito tímido, e ele passou a ser conhecido como o papagaio do prefeito, porque quem falava era ele. E ele criou em 50 o Baixo Amazonas, um jornal semanal que durou até ele se eleger deputado estadual na eleição de 54. Então, quando ele se elegeu deputado, ele veio para Belém com toda a família, o jornal parou,
e nós chegamos aqui em janeiro de 55. Um episódio que deve ter te marcado muito foi quando seu pai assume a prefeitura de Santarém e ele sofre um processo de cassação. Como foi isso? Esse foi um grande teste na minha vida, porque eu estava na província e nessa época eu ocupei por um mês a secretaria do jornal, porque o Carlos Gomes Lopes viajou para os Estados Unidos na viagem do Departamento de Estado. E então eu era uma função importante. E nessa época, com a participação do Leal, nós revolucionamos a primeira página. Aquela primeira página, que no ano anterior só tinha telegramas de noticiário nacional e internacional, nós transformamos em chamadas, inclusive locais, dando uma feição que naquela época era considerada pejorativamente como se fosse um vespertino, porque havia os matutinos, sisudos, sérios, e os vespertinos mais ou menos, meio escandalosos. E eu transformei a primeira página da província numa primeira página movimentada, com um espaço branco, etc. Então, a província, por estar ligada, e o Leal ligado ao Ubaldo Correia, que era o principal inimigo do papai, que o papai tinha derrotado na eleição de 66, foi a maior vitória política da história de Santarém, ele teve 65% dos votos. O Ubaldo conspirava contra o papai para derrubar o papai, porque o papai dos 12 vereadores só tinha 3, 9 eram da Arena, o partido do governo, e ele era do MDB, o partido da oposição, depois de ter sido do PTB. Então eu via o Ubaldo chegando para fazer as conspirações com o Leal e o noticiário tendencioso, mas eu nunca interferia, porque é um problema do jornal. E o papai ficou zangado comigo, porque ele achava que eu devia interferir. Eu disse, olha, não tenho nada que fazer isso é um problema do jornal, a minha tarefa lá é profissional. E isso foi importante para mim, porque eu aprendi nesse momento, e de um teste bem rigoroso, e eu sofrendo a pressão do meu pai, eu aprendi que eu tinha que ser absolutamente objetivo. Não existe neutralidade, mas objetividade existe. E como foi a cassação do teu pai? Bom, aí o papai, como ele tinha minoria, né, só 3 dos 12 vereadores, eles fizeram um afastamento dele, acusando ele de corrupção, e pediram uma auditagem do Tribunal de Contas do Estado. O papai foi afastado, ficou 9 meses afastado da prefeitura e contestou o processo administrativo, mostrando que eventuais irregularidades que havia não caracterizava o desvio de recursos. Simplesmente o papai era meio caótico na administração. E ele vinha da iniciativa privada, tinha criado a TC Juta, uma indústria poderosíssima. Ele queria realizar as coisas, fazer. Então, às vezes, a rubrica estava errado, mas irregularidades sanáveis, perfeitamente sanáveis. Não havia nenhum desvio de recursos. Aí ele conseguiu um mandado de segurança do juiz de Óbidos, que era o mais próximo de Santarém, porque a comarca de Santarém estava vaga. E ele, com mandado de segurança e com apoio, por incrível que pareça, do Haroldo Veloso, que era da Arena, deputado federal da Arena, e que foi autor da rebelião de Jacareacanga e Aragarças contra o Juscelino, ele foi tomar posse com 5.000 pessoas, numa passeata com 5.000 pessoas. E o governador, que era Lacide Nunes, mandou 150 homens da Polícia Militar com o comando do delegado tenente Lauro Viana, que era truculentíssimo. E quando a passeata se aproximava da sede da prefeitura, onde o papai ia tomar posse, com base no mandado de segurança concedido pelo juiz, que no dia seguinte foi revogado pelo tribunal do conflito, a polícia atirou. Começou a atirar, matou 3 pessoas da passeata e a ordem era matar o papai e o Veloso. O Veloso, que carregava a bandeira, caiu com um tiro na perna e um soldado abriu a virilha dele com uma baioneta. E o papai foi salvo pelas mulheres, porque as mulheres se colocaram na frente dele e ele foi pelo esse corredor polonês e os soldados ficaram com receio de matar as mulheres, né? E elas, corajosíssimas, ficaram na frente. O papai entrou na Casa de Saúde de São Sebastião. O doutor Pena, que era o diretor da Casa de Saúde, muito respeitado em Santarém, médico, disse que ele, na verdade era uma mentira, mas disse que o papai tinha tido um infarto e que estava morrendo. Então a PM ficou na porta esperando a morte do papai. Nesse momento, o brigadeiro, um grupo de brigadeiros ligados ao Veloso,
mandou um avião da FAB com tropa armada de metralhadora para resgatar o papai e o Veloso. E foi uma cena incrível de filme de faroeste. A PM com seus fuzis virando contra a saída do papai da casa de saúde e o soldado da aeronáutica de metralhadora virado para o PM. Então ia ser um morticínio se alguém desse um tiro. Foi uma guerra, então? Foi, porque a ordem era matar o papai e o Veloso, né? Então não houve nenhuma condescendência. Na hora que a passeata se aproximou, o tiroteio foi cerrado. E o papai veio para Belém no avião da FAB, com proteção da tropa. Tinha uma ordem para ele ser preso em Belém, dada pelo Alacide, só que ele foi abrigado como se fosse um exílio na casa do Laércio Barbalho, pai do Jader Barbalho, na Rui Barbosa. Ele ficou alguns dias lá, depois conseguiu ser... Que era do MDB, né? Que era do MDB. Então, o papai conseguiu depois relaxar, houve uma reação do governo, porque o Veloso era muito influente, e o papai acabou sendo cassado. O mandato, primeiro foi cassado o mandato em 68, vai fazer 50 anos agora, e em seguida esqueceram de cassar os direitos políticos. Aí em 69 ele foi cassado de novo, foi o único cassado 2 vezes, e perdeu os direitos políticos, e Santarém passou a ser área de segurança nacional. Não teve mais eleição de prefeito durante vários anos. Foi no mesmo decreto que fez a intervenção federal em Santarém e em Santos. E então ele foi caçado pelo AI-5 já, né? Foi caçado pelo AI-5. Lúcio, claro que esse episódio te marcou demais, deve ter te marcado demais, não só você, mas como toda a família, né? E como foi sobreviver nessa selva? Você nunca pensou em entrar política, sei lá, terminar a carreira do teu pai ou alguma coisa desse tipo? Quando eu fiz 18 anos, o papai disse, agora tu vai ser político. Eu disse, não, papai, eu sou jornalista. E de 4 em 4 anos, até ele morrer em 86, todas as vezes ele dizia, é agora. Eu dizia, não, é agora. E nenhum de nós somos 6 homens e uma mulher, nenhum de nós quis ser político. Claro, eu tenho uma atuação política, mas nunca nem me filiei a nenhum partido político. Por quê? Porque eu acho o seguinte, eu não desprezo a política, aliás, eu acho que a política é absolutamente necessária e a minha atuação tem sido extremamente política. Mas eu acho que eu via o papai, ele não tinha privacidade, a nossa família não tinha privacidade. Vinham os cabos eleitorais, vinham os compadres, as comadres, moravam em casa, ficavam em casa. A nossa vida privada era muito sacrificada por isso. E o político, ele tem que ser um ator. Ele tem que se manifestar, falar com as pessoas de acordo com a estratégia daquele momento. Ele não pode ser absolutamente natural. E, ao mesmo tempo, ele tem que aceitar que ele não vai ter vida privada. Se o cabo eleitoral, o filho dele, precisa de uma hospitalização, você tem que sair a hora que for, de madrugada, e levar o filho, porque a assistência social é indispensável no exercício político em lugares atrasados. Isso te afastou? Isso me afastou, porque eu sempre defendi a minha privacidade, não queria nada, e eu sempre disse o que eu acho. Eu não vejo a conveniência. Às vezes a pessoa diz assim, pô, Lúcio, fala mal de todo mundo. Não é que eu fale mal de todo mundo, é que às vezes todo mundo está fazendo alguma coisa errada com o erário. Então, eu não vejo conveniência. Eu ataco o PT, ataco o PMDB, ataco o PSDB, conforme as circunstâncias. Disseram que você não ataca a Abu Jader. Tem alguma circunstância correta nisso? Eu fui ameaçado de morte no primeiro governo do Jader. Ameaçado de morte. Eu saí do Liberal por causa da minha campanha contra o Jader. Eu fiz a primeira denúncia de corrupção contra o Jader. Todas as matérias que saíram e os livros que foram editados, inclusive o do Walter Loyola, se baseiam quase que exclusivamente nas minhas matérias. Uma CPI que o PT tentou instaurar contra o Jader se baseou nas minhas matérias. Então, isso não é verdade. O que houve... Os inimigos disseram isso. Mas não tem, é uma coisa tão absurda. Eu fui ameaçado de morte e eu liguei para o Jader. E o Jader, pedi para o Guilherme Augusto ligar para o Jader e o Jader me retornar. Eu era correspondente do Estadão. Guilherme Augusto era o assessor de imprensa. E o Jader me ligou. Eu disse, olha, Guilherme, tipo, o Jader me ligar o mais rápido que ele puder. Logo depois que recebi, não fui eu que recebi, eu já tinha recebido várias ameaças, mas não levava a sério. Foi em casa a empregada. A empregada recebeu a ameaça de morte e disse, vamos matar o Lúcio Flávio. E depois teve o pior.
Alguém ligou para o liberal, anônimo, e disse, quero falar com o Saleal. Aí essa pessoa disse para o Saleal, nessa época já era o diretor de redação do Liberal, disse, Saleal, prepara a manchete de amanhã do Liberal, Lúcio Flávio assassinado. Aí o Leal teve uma relação de pai para filho com o Leal. Fomos amigos durante muitos anos e divergimos muito, mas sempre eu tive o maior respeito por ele e vice-versa. O Leal foi direto no gabinete do Rômulo e disse, olha, vão matar o Lúcio. E o Rômulo me ligou imediatamente, Lúcio, estou mandando 2 seguranças. Aí eu disse, olha, eu nunca andei armado, nunca vou andar com segurança. Eu vou sempre ser o que eu sou. Eu disse, mas a tua família, tens que te proteger. Eu disse, então, eu vou me proteger, mas sem segurança. Foi aí que eu liguei para o Guilherme, liga para o Jader. Aí o Jader me ligou. Ele disse, Jader, é o seguinte, eu recebi uma ameaça, já me informei, é ligada aí do teu lado essa ameaça, e eu estou escrevendo uma carta para o dono do estado de São Paulo, Júlio Mesquita Neto, dizendo que o que me acontecer, a responsabilidade é tua. Aí o Jader disse, exatamente assim, Lúcio, nós estamos desavindos, é a expressão que ele usou, mas eu jamais faria isso, jamais. Tu sabes que eu te quero bem e que eu jamais faria uma coisa contra ti e ninguém do meu lado fará. Aí eu disse, então tens 24... Aí ele disse, não manda essa carta porque essa carta vai me arruinar. Eu disse, eu prefiro te arruinar do que eu morrer. Ele disse, não, me dá 24 horas que eu vou tomar providência. Aí eu disse, então tá. 24 horas depois ele me ligou, Lúcio, pode ficar tranquilo, não vai haver nada contra ti. Eu disse, tá, eu vou confiar em ti, pode confiar. Então, isso é... Ou seja, ele sabia de onde estavam partindo as ameaças? Ele soube. Ele fez uma reunião... E você soube depois? Soube, porque eu tinha... O meu informante era o chefe da segurança do Jader. E ele, em segredo, ele disse, Lúcio, o que foi que aconteceu? O homem chegou com a gente e disse o seguinte, tem alguém querendo fazer mal para o Lúcio. E eu vou dizer o seguinte, a expressão do Jader, eu corto o saco de quem fizer alguma coisa contra o Lúcio. Ele me critica, mas ele é uma pessoa séria, e nós somos amigos e eu jamais vou aprovar qualquer coisa contra ele. Então é isso, nós tivemos um passado em comum. E de quem era? E quem era a pessoa que ameaçava? Eu não posso provar e esse vai ser um segredo para o resto da vida, mas é do lado do Jader e o Jader apurou, e tanto que me ligou e disse, está desfeito. Ainda está vivo? Não, morreu. Ah, então pode falar já, né? Não, mas eu assumi esse compromisso com essa fonte, né? Então, jamais revelar, jamais. Então, quer dizer, você vai ficar com ela, vai dizer que a ameaça partiu... Por exemplo... Mas depois de analisar quem era a pessoa, você viu que era alguma bravata ou era uma coisa séria? Podia ser séria. Podia ser, mas era bravata. Podia ser séria, era uma bravata. Olha, eu vou dizer o seguinte, quando o Euclides Bandeira, nosso amigo editor da província, um dia, quando foi morto o Lúcio Flávio Vilar Lírio, o famoso bandido... Passageiro da agonia. Passageiro da agonia, ele colocou na primeira página do jornal, assassinado Lúcio Flávio. Não colocou nem Vilar Lírio, nem Pinto. O papai... recebia o jornal por baixo do apartamento, por baixo da porta. Quando ele puxou, Lúcio Flávio assassinado, ele quase ter um infarto, ele disse. Mas o papai, ele me ligava toda vez que me atacava, o papai dizia, olha, tu tens pai. Então, eu sabia que era uma bravata, mas aquilo me fazia um bem enorme, porque eu tinha um anteparo. Então, a mesma coisa, as pessoas dessa geração, provavelmente essa pessoa que estava fazendo essa bravata é da geração do papai, tinham isso muito por causa do baratismo. Não, onde teve morte, né? Baratismo vai de baratismo. Teve morte, mas teve muita coisa que era... O barato não pedia, e as pessoas faziam, né? Por exemplo, jogar fezes de leproso Armando na cabeça Trampa. do Paulo Maranhão, que foi Armando Corrêa, né? Que virou Armando Trampa. É, porque ficou Armando Trampa a partir disso. O Jader chegou a te convidar para entrar na política e você já estava sabendo o que estava acontecendo nos bastidores, as denúncias que pesam de corrupção até hoje contra o Jader? Bom, o Jader, depois de ser eleito, ele me chamou lá no antigo IDESP, ele estava montando o governo dele, para eu conversar com ele, antes dele tomar posse, já eleito, e ele estava o futuro secretário da Fazenda, que era o Roberto Ferreira, o Patarrão. Nós somos da mesma época de estudo, né, do Carmo e do Paz de Carvalho.
Aí ele disse, Roberto, sai um instante que eu vou conversar com o Lúcio, eu quero conversar só com ele. Eu entrei e ele disse, Lúcio, tu sabes que a fraude na eleição é muito grande no Pará. E quando tu começaste a escrever no Liberal, que estava fazendo a campanha do Oziel Carneiro e do Jarbas Passarinho, porque não podia fazer de outra maneira, mas o Rômulo, o coração dele era Jader Barbalho, Hélio Gueiros e tal, mas ele não podia assumir nenhuma campanha. Qual foi a tática do Rômulo? Me dá toda a liberdade. E dizia, não, eu não pego no Lúcio, ele escreve o que quer. E escrevendo o que eu quero, eu mostrei que o Jader era o favorito para ganhar a eleição. E numa hora em que o Liberal dizer uma coisa no Repórter 70, dizer uma coisa na Manchete e na minha coluna dizer outra coisa completamente diferente, como é que se raciocinava no TRE, Tribunal Regional Eleitoral? O Rômulo está fazendo isso, mas, na verdade, o Rômulo acredita no que o Lúcio está escrevendo, por isso que ele deixa sair. Então, o Jader disse, tu influíste muito, tu foste importante na minha vitória e tal. Então, eu quero saber o que tu queres do meu governo. Eu disse, eu não quero nada. Ele disse, não, o que tu quiseres no meu governo. Eu disse, não, Jader, eu escrevi a verdade. Eu não escrevi que tu ia ganhar porque eu queria que tu ganhasses. Não, porque eram os dados. O Jader imaginava que a nossa amizade ia influir, mas não influiu nada. Quando eu vi o escândalo do Aurá, eu comecei uma campanha contra. E foi uma campanha que foi crescendo, o escândalo do Aurá, o Miami Gate, tudo isso foi eu que revelei. Até que chegou num ponto em que o Diário do Pará começou a me combater, dar picuinhas, por exemplo, no caso do Aurá, dizer que eu era assessor de imprensa do Paulo Lamarão. E aí chegou num momento em que eu fui conversar com o Jader, isso em 84, no sábado gordo de carnaval, na residência oficial, que hoje é o Parque da Residência. E nós conversamos a sós. E conversamos sobre o governo dele. E eu disse que o último ato dele, deliberado dele, que era errado, que eu ia criticar, era a vinda do Henrique Ayat para ser superintendente da Sudã. O Ayat era o homem das finanças do Jader no Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio, venceu, é um grande médico, uma inteligência privilegiada, não precisa ver ele voltar, deixa ele para lá. Aí o Jader não respondeu, mas eu sabia que ele já estava tudo certo para o Ayat voltar. Aí eu escrevi contra. Aí o Diário do Pará publicou no Repórter Diário o seguinte, sabem por que o Lúcio faz campanha contra o Jader? Porque ele queria ser superintendente da Sudã e o Jader colocou ele para fora. Aí eu escrevi no Liberal, infeliz do Estado que tem Jader Barbalho como governador e Hélio Gueiros como senador. Aí foi a crise. Eu saí do Liberal rompido porque eu estava criticando Jader e Hélio Gueiros e PMDB. E nessa época o Rômulo já tinha se refeito a amizade, as relações com o Hélio Gueiros. Agora, Lúcio, aí vem o governo Hélio Gueiros também tem uma interlocução com você, como jornalista, seu jornal pessoal seria fundado no mesmo ano em que ele assume, né, em 87, depois da morte do Paulo Fonteles. E como é que você transitou com o Hélio até aquela carta que depois, numa entrevista para mim, ele disse que foi ele quem escreveu? É o seguinte, o Hélio, ele já tinha um candidato, a sucessão dele, o Ayat. Mas o Ayat tinha traído o Jader para ficar com o Hélio nos bastidores do poder. Então o Hélio era muito inteligente, ele conhecia a política paraense como raros, né? Então o que ele queria? Ele queria tirar o poder do Jader, para que o Jader enfraquecido não se opusesse a ele indicar o Ayat, porque o Jader queria voltar. O Hélio iria terminar o governo dele em 90 e o Jader... Não tinha reeleição? Não tinha reeleição, o Jader voltaria como voltou e se elegeu. Então o Ayat era um estorvo para ele. E o Hélio não queria enfrentar o Jader porque ele sabia que o Jader ia ganhar dele. Então ele não queria enfrentar, ele queria tangenciar até o último momento. O que é que ele fez? Foi o seguinte, o Hélio tinha 3 meses no governo e me ligou. Lúcio, vem aqui. Aí eu fui. Aí ele pegou um papel e jogou na minha frente. Olha o que nosso amigo fez comigo. Eu peguei, era o bloqueio do ICM, naquela época era ICM, do Estado, por conta de um empréstimo de 20 milhões de dólares que o Jader fez com o Banco do Brasil,
3 dias antes de passar o governo para o Hélio. O Hélio não sabia, não tinha carência e vencimento trimestral. Disse, pô, Hélio, o Jader fez uma coisa ruim contigo. Ele disse, é. Aí eu dei a notícia. Aí o Jader já ficou irritado. Depois ele disse, vem cá, eu entrava no gabinete, lotadíssimo, na frente de todo mundo. Já tinha a ordem dele, abre a porta. Nesse tempo ele ainda despachava, o sede do governo era o Lauro Sodré. Lauro Sodré. Aí eu entrava sem agenda, sem nada, e ficava lá uma hora e meia, conversando com ele. Eu dizia, Hélio, tem gente aí fora, rapaz, quer falar assim. Não, deixa pra lá, vamos conversar. Aí ele me mostrou um papel. Aí disse, antes de mostrar o papel, eu disse, quantos carros o Jair Bernardino vende na Belalto por ano? Eu disse, não sei, mas vou chutar, 1.000, 1.500. Ele vende 7. Eu disse, como 7? É absurdo. Olha aqui, ele pagava imposto por 7 carros. Né? Então, era um esquema de poder que levou até a TV Amazônia a virar RBA. Né? Aí eu publicava, tudo isso eu publicava. Aí teve o episódio do financiamento da corrida de automóvel do filho dele e da EBAL. A EBAL patrocinar a corrida do filho dele e os filhos entrarem na EBAL. Aí, naquele momento, o Hélio achava que eu ia ficar do lado dele e não ia dizer nada. Eu escrevi contra a EBAL, mostrei todinho a irregularidade na EBAL, e aí ele rompeu comigo, porque ele, na verdade, esperava que eu ficasse do lado dele. E tem um detalhe muito importante aí que eu vou falar. Um dia eu estava na TV Cultura, ia para uma entrevista junto com a Terezinha. A Terezinha é filha do Velho Moraes de Santarém, amicíssimo do papai e meu amigo, pai dela. E aí ela disse, Lúcio, eu sei que o Hélio está te recebendo, conversa longamente contigo, tu tens que valorizar isso. Aí eu disse, Terezinha, eu nunca pedi para ir lá. E indo lá, eu nunca falei de assunto particular, é só interesse público. Então é isso que tu perguntaste, eu valorizava isso? Não. Era bom, por um lado, mas para mim sempre foi mais importante ter as fontes que não estivessem no poder. Por causa dessa crítica a EBAL, que era o estaleiro que era dos filhos do Hélio, que ele rompe com você e manda aquela carta, é isso? Não, foi um processo. Primeiro o EBAL, e que eu não aceitei as explicações que ele deu. Publiquei as explicações dele, mas mostrei que não era verdade. Depois foi numa progressão. Em 88, quando o Jader era ministro da Reforma Agrária, ele veio aqui para revogar o 1164, que federalizou 65% das terras devolutas do Pará. Aí o Hélio, na véspera, o Hélio me pediu, Lúcio, vem cá, me explica direitinho isso. Eu expliquei direitinho isso, que na verdade, o Jader estava dando um golpe, porque o Estado podia pedir indenização. Então, se o Estado não pedisse indenização, seria melhor. Aí o Hélio disse, esse Jader é muito maquiavélico. No dia seguinte, ele disse, este estadista Jader Barbalho. Bom, aí o Hélio ficou com aquilo atravessado. Nessa época eu tinha rompido com o Liberal e escrevi uma coluna, já em 91, uma coluna na província. E como eu sempre fazia, eu conversava com o governador para saber o que ele ia fazer, sem dizer nada. O governador falava o que ele queria. Eu usava isso como uma prova a usar contra o governador se ele não cumprisse. E eu fiz com o Jader, em 91. O Jader disse que o Hélio tinha deixado o Estado arrombado, que o Hélio tinha gastado uma boa parte do orçamento, criticou a administração do Hélio. O Jader, na entrevista, entre aspas, aí ele me mandou a carta. Mas, na verdade, o que ele queria, o Hélio? Ele queria intimidar a província, porque ele mandou a carta para mim dentro do envelope do Roberto Jales Martins, que era o superintendente da província, e o Roberto leu. E ficou escandalizado, porque tinham 57 palavrões na carta. Então era para intimidar. Escatologia pura. Escatologia pura. E foi, vou revelar uma coisa que eu já falei, mas acho que não sei se foi gravado. Foi na sexta-feira, o Jales tentou me encontrar, não conseguiu, e disse, eu vou guardar, porque fim de semana, o Lúcio vai ficar de cabeça quente. Na segunda-feira eu entrego. Aí 10 horas da manhã ele ligou, Lúcio, vem cá, meu irmão. Aí eu fui lá com o Jales. Aí ele trancou todas as portas e disse, meu irmão, por favor, lê esse negócio, porque ele endereçou para ti, mas não leva a sério. Quando eu li aquilo, eu subi nas paredes, disse, esse Hélio é um maluco, é um devasso, não sei o quê. Eu vou lá. Aí o Jales, não, tu não vai sair daqui, está tudo trancado.
porque tu não vai chegar perto dele, tem segurança, eles vão te bater, tu não vai chegar perto dele. Aí eu parei e disse, então, Jade, tu vai fazer uma coisa, tu vai ligar agora para confirmar. Eu sabia que era o Hélio pela a máquina, fui durante muito tempo do Repórter 70 e lia os textos do Hélio. A letra dele, a assinatura dele, tudinho era dele, mas eu disse, vai ligar para o Hélio agora, porque senão eu vou lá. E eu vou ficar no outro telefone, vou ouvir. Aí ele ligou, eram umas 10 e pouco, antes das 11 horas, a Terezinha atendeu, aí ele disse, Terezinha, tudo bem? Eu quero falar com o Hélio. Ele está aí? Está aqui do meu lado. Aí ela passou para o Hélio, aí o Jair disse, ô Hélio, tudo bem? Que é um diplomata, né? Hélio, poxa, eu recebi a carta para o Lúcio. Meu irmão, me autoriza a não entregar? Tu estás ofendendo. Aí ele disse, mas é para ofender. Aí desligou. Ou seja, tu ouviste? Ouvi tudinho. Ele disse, é para ofender. Aí eu consultei 8 pessoas, inclusive o Benedito Nunes. Fui lá com o Bené e disse, Bené, me diz, o que é que eu devo fazer com essa coisa aqui? Quando o Bené leu a primeira linha, disse, Lúcio, me poupa. Isso aqui eu não vou ler nunca. Aí eu mandei para o almirante Mário Jorge da Fonseca Hermes, que tinha sido comandante do Quartel Naval e nessa época era comandante da Armada e ficou muito meu amigo. Mandei para ele. Porque ele comandou o Quartel Naval na época que eu era governador. Ele me mandou uma carta, o único que reagiu por escrito. Disse que ele, como marinheiro de 40 anos na profissão, jamais tinha visto um documento tão sujo, tão horrível na vida pública dele e na história do Brasil, que ele esperava que o povo paraense jamais elegesse esse cidadão qualquer coisa na vida, mas elegeu depois ele prefeito. Ou seja, está publicado em uma das edições do Jornal Pessoal a carta na íntegra. E no livro Jornalismo na Linha de Tiro está tudo isso publicado. Lúcio, aí chega o governo tucano com Almir Gabriel numa vitória sobre o Jader Barbalho, né? Aliás, o candidato Jader, que era o Jarbas Passarinho. Eu quero saber de você como é que foi também transitar no governo Almir Gabriel. Ele também te chamou para confidencial, para te dizer alguma coisa, ou te chamou para assumir algum cargo? Em 85, o Almir foi convidado para o Jader para substituir o Cherfan como prefeito biônico de Belém. E ele me convidou para ir no sítio dele conversar sobre quem era o Jader. E eu disse para ele quem era o Jader. E levei meus 3 filhos para testemunhar, porque eu já desconfiava do que ia acontecer. E fiquei de 11 horas da manhã às 6 da tarde contando tudo que era o Jader, já em 85. Falando mal, é óbvio. Né? Sim, falando mal, da corrupção, de tudo que estava havendo. O Almir aceitou sem falar nada, nunca falou mal do Jader. Bom, quando ele foi candidato a vice-presidente da República, do Mário Covas, o Paulo Chaves me ligou, Lúcio, vamos conversar lá com o Almir? Aí eu fui. Contei tudo para o Almir, não disse um ai, nada. Quando ele foi ser candidato ao governo, o Paulo Chaves de novo, vamos lá de novo? Eu disse, não, agora não. Eu só converso com quem me diz alguma coisa. Que só eu dizer, eu estou fazendo um jogo, estou dando todas as informações. Então, não fui. Aí eu sei que o Almir já não gostou. Quando ele renunciou... Em 92. Ele renunciou a ser prefeito, eu escrevi uma carta aberta dizendo que ele deveria ter se explicado por que ele renunciou. Na verdade, ele fugiu. E antes, eu tinha encontrado com ele na piscina, na casa do Paulo Guilherme Danta Ribeiro, no Lago Azul. Ele chegou com o Homobono, com o Paulo Eucídio, com a Bem-vinda, e eu perguntei, Almir, tu vai ser candidato a prefeito? Aí ele falava sobre a luz, a lua, a poesia, não respondia nada. Então, esse era o Almir. O Almir era uma pessoa que tinha um autoritarismo, um individualismo, se considerava o gênio da raça, era uma pessoa fantástica como médico, como pessoa antes de chegar ao poder, mas o poder o levou à exorbitância, né? Levou a ele a achar que ele era o gênio, era sozinho, individualidade dele, não admitia crítica. E ele ganhou aquela eleição em 94 numa grande coligação, né, contra as forças do Jader Barbalho e do Jarbas Passarinho. Não, ali foi uma jogada do Jader Barbalho. O Jader usou o nome do Passarinho, sabendo que o Passarinho não ia se sair bem, para ele se eleger senador, para tirar o Passarinho do Senado, para ele, Jader, ser o senador. Quando eu percebi isso, eu tive polêmicas imensas com o Jarbas Passarinho, mas quando eu percebi, o Jarbas estava lá no escritório da Zé Bonifácio, eu fui lá, tranquei a porta e disse, ele estava com uma depressão profunda, porque ele estava negando a biografia dele.
Depressão, tecnicamente falando, ele arrastava o pé, ele não conseguia falar. Eu dizia, senador, valorize as nossas brigas, o senhor está derrotado. Na verdade, o Almir, ele se elegeu graças a esse ardil maquiavélico do Jader. Ele sabia que foi o acerto de contas final do Jader com o Jarbas Passarinho. Derrotar o coronel, sem enfrentar o coronel e usando o coronel para ele se eleger. Então, o Almir foi essa circunstância local e o plano real. Mas o Almir, a partir daí, o poder, ele chegou ao máximo de poder, utilizando esse poder de uma forma até mesmo indecorosa. Foi a única forma que ele teve de eleger o Jatene, né? Então, ele não admitia crítica. E aí ficamos num contencioso constante entre eu e ele. Infelizmente, o doutor Almir, com era uma vaidade também. Eu dizia para o Passarinho, senador, o vereador de Igarapé-Miri lhe engana. Basta que ele diga que o senhor é lindo, aí o senhor não vê mais nada. Então, a vaidade é uma coisa terrível, e o Almir tinha esse problema. Aí ficamos nesses 8 anos do Almir, aí vem Jatene, Ana Júlia, Jatene de novo. Como é que você analisa esse período no Pará? 2 pessoas elegeram a Ana Júlia e interromperam a sucessão tucana, que já tem 20 anos. Foi os 4 anos de vácuo, o único vácuo dos tucanos nesse projeto. Foi o Jader, que elegeu, que ela não queria ser candidata, porque ela temia que não seria eleita, e o Almir, porque o Almir quis ser o candidato que já não tinha mais viabilidade para ele e deixou, não aceitou que o Jatene fosse o sucessor. Então, uma circunstância colocou a Ana Júlia, e ela foi o pior de todos os governos que eu me lembre no período em que eu cubro a política. O Jatene é o atestado da falência da política no Pará. O Jatene só se elegeu no primeiro mandato porque o Almir abusou da máquina oficial. E só se elegeu no segundo mandato porque o governo da Ana Júlia foi o pior governo que já houve. E se reelegeu porque é até um absurdo. Por isso que no Brasil não tem que ter reeleição. Porque o uso da máquina transcende qualquer controle jurídico, administrativo, social. Então, o Jatene ter sido o político que mais vezes se elegeu governador do Estado, são 3, pela eleição direta, é o atestado de que o que importa no Pará é a máquina. É a máquina que elege. Por que a Ana Júlia, então, não se reelegeu? Ela não se reelegeu porque o governo foi tão ruim que ela não conseguiu se reeleger. Foi um desastre. A Ana Júlia é mais ou menos como a Dilma. As feministas vão achar que isso aqui eu sou contra as mulheres. Não, as mulheres foram muito mal representadas. Já houve o governo de homens péssimos, mas os 2 transcenderam. Então, eu acho que a Ana Júlia ela deveria ter ficado com um mandato só e deveria ter criado alguém, mas quem senta na cadeira não quer se levantar nunca mais da cadeira do poder. E ninguém sabia naquela época, não queria dar, né, os bastidores do PT. Mas aí, a partir disso, o Jader, que você diz com tanta ênfase, que é um gênio político, né, que consegue articular questões, tanto que está vivo até aí como senador da República e aposta no filho, no Helder, que perdeu a eleição em 2014 para o próprio Jatene, e agora é uma alternativa do Jader, e que o Jader também quer ser senador da República. Imagina uma chapa de senador pai, governador filho. E mãe, e a mãe deputada, deputada federal. Eu quero saber assim, como é que você está analisando aí a chance do Helder Barbalho nessa eleição, como um candidato que provavelmente, como está sendo dito aí, seria o deputado Márcio Miranda. Eu acho que o Márcio, ele não é o candidato, ele está no momento como candidato, mas que a tática do Jatene ainda não está completa. Ele quer ter um mandato, mas também quer que a filha seja deputada federal e não consegue organizar um esquema que atenda a todas as exigências. Ele pode correr o risco de ser marginalizado, mesmo estando no poder. Então, todo mundo sabe que o Jatene ele hesita. Ele é uma pessoa dubitativa, ele não toma decisões. Então, ele fica empurrando, e ele quer... O esquema ideal dele, ele sair do governo, sair o Zequinha Marinho, a Dinância é o candidato a governador, tem um esquema de retaguarda para ele ser senador e a filha deputada federal, mas isso é inviável. Não seria o Márcio, seria o Adnan?
Se ele pudesse, por quê? Porque o Odinã é o Jatene ontem. Não tem ainda grupo político organizado, não tem poder estabelecido. O Zequinha Marinho tem. Na igreja evangélica, ele é um poder que ele tem. E ele já disse que ele quer ser candidato. O Odinã só é candidato se o Jatene permanecer no governo. Se o Jatene não permanecer, ele não tem viabilidade nenhuma, porque ele já nem é líder em Paragominas. Então, qual é o candidato que o Jatene pode colocar para ganhar do Helder? O Helder ganhou o primeiro turno da eleição passada. E só não ganhou a eleição porque eles ficaram de salto alto. E cometeram um erro brutal na campanha do PSDB de que ele iria separar o Pará se fosse eleito. Então, eles comemoraram a campanha do PMDB. Eles comemoraram a vitória antes do tempo e perderam. Mas o primeiro turno ele ganhou. Então, quem o Jatene coloca? O PSDB não tem. Então, ele fica, o Márcio do PTB, o outro do DEM, aliás, o Márcio do DEM, o Zequinha Marinho do PSC. Então, não tem o PSDB, mas tem o pioneiro. Tem gente no PSDB que quer. Então, eles podem acabar atropelando o Jatene. Você acha que o Helder tem uma chance razoavelmente muito maior do que a teve na eleição passada? Ele saiu na frente agora, né? Muito mais forte do que na eleição passada. Mas a força dele deriva de dois fatores. Um, ele continua ministro. Dois, o Temer continuar a endossar a atuação dele. Porque ele está com um ministro que o Temer apoia, porque o Jader faz a articulação de bastidores para o Temer. A grande qualidade do Jader é os bastidores. O Jader era um líder que ganhou 2 eleições, inclusive a de 90, sem nenhum cargo, e contra o governador. Ele ganhou a eleição. Mas hoje ele não ganha para governo. Então ele se desgastou. E qual é o grande mérito dele? A experiência que ele tem longa nos bastidores. Então, o Jader, ele está jogando para que o filho fique como governador. Ele pode até não ser senador, dependendo de quem são os que ele vai enfrentar, porque para ele já na última vez já não foi mais votado, ele já foi o segundo. E ele corre o risco de não se eleger para senador. Então, ele deve estar avaliando com muito cuidado, e se for o caso, ele vai ser deputado federal. O que ele quer é passar o bastão para o filho. Você acha que chega aqui as operações anticorrupção, como o Lava Jato, a operação de Belo Monte, já chegaram, que pode pegar o Jair já chegaram. Você acha que? Já chegaram. O ex-prefeito do Selmar foi preso, depois de ter deixado... Não, eu falo especificamente contra o senador Jair Barbalho. Sim, ele já está indiciado. O Jader está indiciado, o Helder está indiciado. Então, é possível. É evidente que o Jader disse uma mentira, que ele não conheceu o Jorge Luz, que ele só encontrou uma vez o Jorge Luz, que o Jorge Luz não participou do casamento do filho dele, e o Jorge Luz disse que em 2006, no ano que ele foi padrinho ou foi convidado para o casamento do Helder, ele fez a articulação, ele foi condenado. Aí diz, não, mas o Jader nem aparece. Não, o Jader não aparece porque foi em primeiro grau. O Jader tem o foro privilegiado no Supremo. Eu acho que ele tem um sério risco de ser indiciado mesmo, ser denunciado, exceto se, com essa reação que está havendo dos políticos em geral e o recuo do próprio Poder Judiciário, do Supremo, talvez ele se salve. Mas não depende mais da história real. Na história real, o Jader vai ser atingido. Então, tem que ser um esquema político de enfraquecimento da Lava Jato, de coonestação. Você vê, quando o Gilmar Mendes solta 3 vezes o Barata, é porque você está ameaçado. Lúcio, e há a possibilidade também de uma terceira via, pela primeira vez uma terceira via com grande projeção em Belém, né? Porque a Úrsula Vidal, que veio do nada em Belém, termina uma eleição com 80 mil votos, aparece em segundo lugar em pesquisa em Belém. Ao mesmo tempo, há uma possibilidade de articulação com o Edmilson Rodrigues, com as forças do deputado Jordi, do PPS. Você acha que há possibilidade de uma terceira via em Belém nas eleições para o governo? Não acredito. Eu acho que... Você se lembra da eleição do Jabas Passarinho para o Senado, que quase o Álvaro Paz do Nascimento ganha. Depois o Álvaro só conseguiu se eleger senador. Então, há um momento histórico, a Úrsula teve um momento histórico dela, que era plantar a semente da terceira via. Mas, a partir do momento que ela fez composições, essa força se enfraqueceu. Ela fez composições? Sim, para apoiar o PT,
ela não deveria ter apoiado ninguém no segundo turno. PSOL, né? O PSOL. Ela deveria ter continuado com a mensagem que ela deixou. Você acha que alguém ganha eleição sozinho? O eleitor já sabe disso. Ninguém ganha eleição sozinho no Brasil, né? Não ganha sozinho, mas eu acho que naquele momento ela deveria ter deixado a semente de que ela era independente. Lúcio, então vamos sair da política agora e vamos falar das artes. Você, por muito tempo, foi o único crítico de artes aqui no Pará, talvez porque tenha a coragem de dizer, né, o que muitos não dizem, né? Você usou o seu jornal pessoal para analisar as artes plásticas, a música principalmente, né? Como é que você está vendo isso aqui atualmente, principalmente em Belém? A arte em geral? A arte em geral, as artes plásticas, a música. A música, eu tenho um problema com a música. Por exemplo, eu acho legal, maravilhoso, o carimbó é sucesso, a NET, todo mundo, os mestres e mestres, que antes não eram mestres, de repente viram mestres. Mas, por exemplo, o carimbó, com 2 músicas, eu estou cansado. Eu acho uma música cansativa, repetitiva, rítmica e tal. E todas as derivações, por exemplo, sem querer jogar confete, mas é diferente você pegar um bolero, pegar um merengue do Paulo André, do teu pai, que ele tem carga de tradição, ele tem uma densidade enorme, foi assim uma música maravilhosa, com esse lixo musical que está aí. Então, eu estou afastado da música, não me manifesto muito. Acho que nós temos grandes intérpretes, felizmente nós temos as mulheres, né? A Leila, mesmo a Fafá, com o comercialismo dela, nós somos musicalmente muito fortes, mas eu acho que nós estamos num momento de pobreza musical. E essa onda de brega aí que invadiu aqui Belém, depois, principalmente desses Tecnobrega, né? Tecnobrega. Tem também o terroir Pará, o que você achou disso? Eu acho o seguinte, nós estamos glorificando o barulho. Belém é uma cidade mais barulhenta do mundo e uma grande parte dessa música é barulho. E um barulho com patrocínio oficial. Terroir, essas emendas parlamentares para dar 40 mil para um grupo de música que não é musical, do interior, emenda de deputado que deve dar 40 mil destinado àquilo, mas fica talvez 30 mil para o deputado. Então, ficou muito dependente do Estado. Todo mundo fica mamando nas tetas do Estado. E a autonomia da arte é uma arte bem comportada, é uma arte institucional. Você vê até no Arte Pará que já tem essa duração tão longa, mas a cada ano é cada vez mais pobre, a cada ano é cada vez mais esquisito, né? Uma coisa que parece que o curador, que é o mesmo de todo esse tempo, ele vem aqui como um buana para ver como nós somos pobres, como nós somos primitivos, como nós somos naif. E o que está faltando, eu acho que é a falta de virilidade na arte. A falta do artista que acredita em si, que é contestador, que é criador, que é inovador, que não depende de verba pública. Lúcio, você, na realidade, resolveu fazer hoje um jornalismo de opinião, né? Porque apurar custa caro, né? E você saiu da grande imprensa. Mas uma coisa que incomoda é que você tem feito os seus textos na contramão das primeiras lições de jornalismo. Você pergunta em vez de responder. Por que você resolveu fazer isso? Você quer, tipo assim, animar ou você coloca a dúvida para que as pessoas debatam? Porque você está indo na contramão do jornalismo ao perguntar, né? Eu sempre fui na contramão. Meu primeiro texto começa com anti-lead, começa com uma narrativa. Não tem a informação sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, quem perdeu, quem ganhou, nada. É uma descrição do ato de rendição alemã na França. Então, mas praticamente eu sempre fui. Mas se você vê, eu tive a primeira coluna 3 meses depois de ter começado a escrever no jornal, de livros, artes e cultura. Eu sempre dei uma opinião e sempre achei que a pergunta é a coisa mais importante que você deve fazer. Você fornece os elementos, as informações, os argumentos e depois pergunta para o leitor. E aí? Para o leitor participar. Então, você já estava na era digital, muito antes da era digital? Eu fui convidado para as primeiras reuniões de blogueiros, fui elogiado como blogueiro. Eu não tinha blog. O meu blog era jornal pessoal. Então, o jornal pessoal, ele teve um problema.
Eu fui 21 anos antes de fazer o Jornal Pessoal, eu fui jornalista da grande imprensa e da imprensa alternativa de grande expressão, como Opinião, Versus, etc. Então eu acumulei um capital. Tudo o que acontecia na Amazônia, eu estava lá. Rondônia, Roraima, tudo. Porque o estado de São Paulo e um certo tempo também o liberal me financiavam. Por exemplo, em enchente de 76, eu passei 21 dias, dos quais 12 dentro de um barco fretado para mim. Eu estava gastando dinheiro? Não. É porque para escrever aquilo que eu escrevi, eu precisava disso. Custa caro apurar, né? Custa caro, mas esse é meu capital. Agora, Lúcio, me diga uma coisa, te interrompendo, mas querendo dizer de uma outra forma. Você se arrepende de ter saído da grande imprensa? Se você tivesse permanecido em São Paulo, podia estar no Estado, na Folha, ou mesmo numa televisão grande, alguma circunstância de fazer, digamos assim, um jornalismo nacional, sem perder a identidade local. Você se arrepende disso? Não, eu não me arrependo, mas acho que eu fiz uma loucura. Quando eu pedi demissão do Estado em 89, depois de 18 anos no jornal, o dono do jornal, Júlio Mesquita Neto, me ligou de São Paulo e disse, não faça isso. Aqui tem uma regra que depois de 15 anos você é móveis e utensílios. Não nem trabalhe, fique aí, receba o seu salário. Eu disse, não, doutor Júlio, mas eu estou fazendo isso para me impor um desafio, que sem isso eu não vou fazer. E meu projeto no Estadão nunca deixou de ser realizado. Em 75 nós montamos uma sucursal, tínhamos correspondentes em todas as cidades, fomos os únicos jornal que tinha 2 correspondentes no interior do Pará, Santarém e Marabá. Nenhum, nem liberal, nem província, nem ninguém tinha, e o Estado tinha. Então eu disse, e esse projeto foi aprovado pelo Júlio Mesquita Neto, mas não foi executado porque os paulistas descobriram que nós estávamos criticando os paulistas no Jornal dos Paulistas. Você se arrepende? Não, eu não me arrependo, porque eu tive a oportunidade, no início da década de 90, a Gazeta Mercantil instalou a sucursal aqui. E eu fui convidado para ser diretor da sucursal. E a Gazeta acaba logo depois. Não, ela demorou um pouco. Eu tomei posse em Brasília, vim para cá, fiquei 3 dias, pedi demissão. Eu ganhava um salário alto, mas eu vi que se eu fizesse aquilo, eu ia ter que aceitar determinadas regras da Gazeta que eram contra a minha independência. Como é que você faz para se manter financeiramente, Lúcio? Já que as vendas dos jornais impressos, não só os nanicos, né, os pequenos, como o seu, como o Jornal Pessoal, que completou 30 anos, né? Mas mesmo jornais grandes, houve uma pesquisa, saiu aí que não existe mais nenhuma assinatura de jornal no Brasil para pessoas com menos de 36 anos. Até quando vai durar o Jornal Pessoal? Bom, o jornal não teria durado 30 anos, não teria comemorado os 30 anos em setembro, se não fosse a campanha que foi realizada espontaneamente por 2 pessoas que acharam que tinham que fazer isso. E, então, acabou o dinheiro que eles arrecadaram e agora eu estou num desafio. Quanto tempo vai durar o jornal? Reduzindo o custo mínimo que o jornal tinha, eu estou reduzindo para ver se ele sobrevive. Mas é uma luta contra uma tendência, né, do tempo. Daqui a pouco não tem nem mais banca de revista. Eu vou vender onde? As bancas estão acabando, porque as pessoas não vão mais nas bancas. Então, eu vou provavelmente vai acabar o Jornal Pessoal daqui a algum tempo, mais curto ou mais longo, mas vai acabar antes que eu queira. Então, mas vai acabar como uma bandeira, né, desafiando o tempo. Eu entrei no mundo digital com os blogs, tenho 5 blogs, na contramão, de novo, porque não publico foto, não publico vídeo, minha letra é pequena, até outro dia a Carmen Cal estava reclamando que a letra não dá para ler, o texto é longo, então ele é seletivo, mas é para mostrar que talvez possa fazer com um público mais restrito o que normalmente se diz que na internet é impossível. Você tem a possibilidade de ser um professor convidado da universidade, para Notório Saber, e ir para lá? E você tem uma fonte de renda, tipo, garantida dentro da Universidade Federal do Pará? E foi proposto para mim o título de Notório Saber no início da década de 90, e para poder ser concedido tinha que ser aprovado por unanimidade no Conselho Universitário. Uma pessoa foi contra. E por essa pessoa ter sido contra, não foi concedido o título. Quem foi? Alguns anos depois, essa mesma pessoa, numa reunião no aniversário do Maurício Coelho de Souza, que era o 31 de março mais glorioso, era o aniversário do Maurício, essa pessoa disse, mas Lúcio, você devia estar na universidade, você devia ter o título de Notório Saber. Eu disse, olha, foi proposto, o senhor foi contra. Quem foi? Eu até percebo que, sinceramente, eu esqueci, ele era da biblioteconomia, é um nome estrangeiro. Clodoaldo Beckmann? Clodoaldo Beckmann. Morreu já. Morreu. Ele foi o único voto contra. Mas
o momento pode ser apreciado de novo, né? Isso depende da iniciativa. Eu fiquei 8 anos na universidade, dando aula. Eu poderia ter feito concurso, houve concurso. Provavelmente eu passaria no concurso, mas eu não quero ficar preso à burocracia. Eu não quero ficar preso ao campus, naquela época, pelo menos. Hoje eu estou com 68 anos. Minhas possibilidades são bastante limitadas. Mas a universidade, ela não me quer lá, porque eu faço sugestões gratuitas para a universidade. Várias propostas que eu fiz, nunca ninguém me respondeu. Por exemplo, o Centro de Observação da Amazônia na Universidade Federal do Pará. Propus várias vezes. Nunca um reitor, eu tive amigos reitores, disse, Lúcio, a proposta é boa, a proposta não presta, tu está maluco, mas simplesmente é o silêncio. O que eu sinto é a tentativa de me sufocar pelo silêncio institucional. Você vê que o Repórteres Sem Fronteira, a maior organização jornalística do mundo, com sede em Paris, elegeu os 100 heróis da imprensa. Eu fui o único do Brasil, o único entre 100 heróis do mundo. Verdade. Ninguém falou nada. É uma profissão de fé, né, Lúcio? Sim. Em um minuto, um prognóstico para esse nosso Pará. O problema do Pará é aquela velha piada, que é uma piada cruel. Olha, eu vou encher o Pará de riqueza, mas você vai ver o povo que eu vou colocar lá. Eu acho que não é o problema do povo, é o problema da elite. Nós temos uma elite muito ruim e eu sou daquelas pessoas que acham que o papel da elite, sobretudo numa região de fronteira... Elite econômica? Não, é elite até cultural, é elite do pensamento. Infelizmente, a maior parte da elite que está acantonada nas universidades públicas se privatizou. Vendeu a sua consciência, vendeu a sua inteligência, vendeu a sua voz em troca de verbas de pesquisa, de título de pós-doutor, etc. Então, cadê o intelectual público? Não existe, numa hora fundamental em que os intelectuais devem estar... Por exemplo, essa invasão do campus da universidade pelo prefeito e vereadores senador José Porfírio é uma coisa inédita. No meu próximo jornal eu estou falando isso. É uma coisa absurda que me remete à volta, 30 anos atrás, na morte do Paulo. Não podia deixar de apurar a morte do Paulo. Por isso eu criei o Jornal Pessoal. E quando eu estou querendo acabar com o Jornal Pessoal, acontece uma outra coisa semelhante da barbárie do meio rural, chegar na capital e invadir a universidade e conseguir sufocar o debate. Muito obrigado, Lúcio, pela entrevista. Obrigado também pela oportunidade de falar. Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará. Prefeitura de Belém. Belém do Pará, querida cidade morena, preta, cabocla, indígena, lusitana. Belém metropolitana, sei que foste maltratada, mas é a hora da virada. Tamo junto pra avançar. Tamo junto educando, tamo junto por Belém, tamo junto sabiando, tamo junto por Belém, tamo junto construindo, tamo junto por Belém. Prefeitura de Belém. Tamo junto por Belém.